Nesta live de hoje vamos conhecer e discutir um pouco sobre o mito da caverna. O mito da caverna é um dos mitos mais conhecidos e famosos da história do pensamento no Ocidente. De onde vem esse mito da caverna? É uma alegoria, apresentada por Platão num dos diálogos dele, na obra chamada A República, escrita aí por Platão e que traz, como nas obras de Platão, o Sócrates dialogando com alguém a respeito de algum tema importante. Então, é neste livro A República, de Platão, que nós encontramos lá no capítulo 7, ou melhor, no livro 7 do livro A República, temos o mito da caverna. O que esse mito da caverna quer apresentar, ou queria apresentar lá para o povo da Grécia, de Atenas, há 2.300 anos atrás? Queria apresentar a utopia de uma cidade perfeita. Como organizar uma cidade perfeita? Ou seja, como o Estado deve se organizar, qual o regime de governo e que tipo de governo é o melhor para a cidade. E este mito fez sucesso na época e faz sucesso até hoje. Dos primeiros pontos que ouvimos a respeito da filosofia é o mito da caverna. Em que consiste esse mito? Platão coloca aí na boca de Sócrates, num diálogo de Sócrates com Glauco, este mito, e Sócrates narra: imagina, Glauco, que algumas pessoas vivessem dentro de uma caverna. Imagina só, lá no fundo da caverna, as pessoas passavam a vida amarrados, acorrentados, a uma parede, e elas só conseguiam enxergar o fundo da caverna, a parede do fundo. E lá na entrada da caverna tem uma abertura por onde entra a luz, do sol. E aí, lá na entrada da caverna tem como que um tapume, ou uma pequena mureta assim, e atrás dessa mureta passam pessoas, passam animais, de lá vem alguns sons, pessoas falando, animais fazendo os seus barulhos, e lá no fundo da caverna estão os prisioneiros. E uma vez imaginada essa realidade, esses prisioneiros são amarrados para enxergar só a parede do fundo da caverna, elas não podem enxergar o que está lá fora. Então elas só veem sombras que passam pela parede, sombras de animais, sombras de pessoas e eco, barulho dos sons emitidos lá fora que chegam ao interior da caverna. Depois, Sócrates continua discutindo o assunto e fala: agora vamos imaginar que um desses prisioneiros consiga escapar do fundo dessa caverna e resolva subir em direção à saída da caverna e chegue lá fora, E chegando lá fora, ele vai ver a realidade como ela é. Ou seja, vai ver que o que ele pensava ser a verdade, aquelas sombras, que ele aprendeu a reconhecer como verdade, não são verdades, que as pessoas são diferentes das sombras, que os animais são bem diferentes das sombras, e que o sol existe e tudo mais. Mas o que vai acontecer com aquela pessoa que conseguiu sair lá fora da caverna? Num primeiro momento, ela vai ter muita dificuldade para enxergar. Os olhos dela vão ficar fechados, por medo da luz. E ela vai ficar como que cega. Antes, lá na caverna, ela conseguia enxergar tudo. Todas as sombras, todas as realidades. Agora, aqui fora, ela não consegue enxergar nada. E aí, Sócrates vai passando a lição, de vida para aquele que estava conversando com ele e os demais que estavam ouvindo a conversa, para mostrar que o filósofo, a pessoa que pensa, a pessoa que busca a verdade constantemente, que não fica tranquilo na posse da mentira, pensando que a mentira é verdade,
é esta pessoa que conseguiu sair da caverna, que conseguiu sair daquele ambiente onde ela foi criada e que conseguiu dar passos em direção ao conhecimento. Até que aquela pessoa lá fora da caverna conseguiu ali se adaptar e passou a enxergar tudo claramente. No momento em que ela conseguiu enxergar tudo claramente, qual foi o desejo dela? Diz Sócrates. Agora vamos imaginar que esta pessoa, prisioneira outrora, que escapou e saiu aqui fora da caverna e viu o mundo como ele é, conheceu a verdade das coisas, que agora essa pessoa resolva voltar ao fundo da caverna para tentar convencer os prisioneiros que continuam lá amarrados, olhando só para a parede do fundo da caverna, tentar convencer esses prisioneiros a saírem também da caverna e a enxergarem a vida de um modo novo, a verem as coisas realmente como elas são. E aí o Sócrates vai falar para os que estavam ouvindo: olha, quando este que foi libertado da caverna e que viu as coisas como elas são, voltar para o interior da caverna, é provável que ele vai ser chamado de louco. Por quê? Porque ele vai falar sobre algo que os demais não acreditam de forma alguma, porque eles acostumaram a entender que a verdade, a vida é aquilo ali, que eles viram a vida inteira. E para piorar o quadro, a pessoa quando sair do sol e entrar para a escuridão da caverna, ela vai ter dificuldade de enxergar. Então é provável que os prisioneiros lá do interior da caverna vão falar para aquele que tinha escapado: olha, você saiu lá fora e ficou pior do que antes, né? Ou seja, agora você voltou aqui e nós somos melhores do que você, nós estamos enxergando melhor do que você. O cego é você, não somos nós, né? Seria muito difícil daquele que se libertou conseguir a libertação dos demais, porque os demais teriam dificuldade para aceitar o que ele estava falando. Assim acontece muito, às vezes, com pessoas que têm a chance de estudar mais, de fazer experiências em outros países, em outros estados, em outras realidades, e depois, quando volta para o seu ambiente natural, em geral, a linguagem dele causa riso, né? Que as pessoas olham e falam: ih, esse aí viajou o mundo, ficou bobo, né? Em vez de ficar esperto, ficou mais bobo. É muito comum e em outros tempos era mais comum ainda isso acontecer. O que esse mito da caverna, essa alegoria da caverna, pode ensinar para nós nesses tempos que estamos vivendo? Em primeiro lugar, o mito da caverna quer nos ajudar a entender que é preciso vencer a mesmice da vida. Vencer a mesmice da vida. A caverna aqui, as sombras e a caverna representam coisas materiais, coisas materiais. O que seria isso? Tem muitas pessoas que se acomodam na seguinte ideia: se eu tiver bens materiais, se o meu negócio estiver funcionando, se o meu trabalho estiver dando resultado, eu não preciso me preocupar com mais nada porque eu tenho bens materiais. Todo aniversário do meu filho eu consigo dar um presente para ele, aniversário da esposa, aniversário do marido, aniversário da mãe, do pai, eu tenho dinheiro para comprar um presente, então tudo está bem. Isso aí seria gostar de viver na caverna, né? O que o mito questiona? Olha, as coisas materiais são só uma partezinha da realidade. Existem coisas muito mais importantes, situações muito mais importantes para o ser humano, que ele precisa de sair dessa mesmice, de trabalhar, 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 pagar conta, comprar presente, ganhar presente, trabalhar, trabalhar, trabalhar e se sentir ali no conforto do bem-estar econômico. Só isso não resolve o problema da nossa vida humana. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem triste, vivem relacionamentos sofríveis, né? Vive uma vida de mentirinha, tentando lutar para manter as aparências. Então, qual é a proposta aqui do mito da caverna? É preciso sair da sua caverna, é preciso que eu saia da minha caverna para nós vermos mais que a vida tem para mostrar para nós, né? Outros significados aqui e ensinamentos do mito da caverna. As pessoas prisioneiras, elas estavam se sentindo confortáveis. É comum, né? Alguns sociólogos defendem a teoria de que nós nos acomodamos à vida como ela é. E passamos a gostar da vida como ela é e não buscamos novas realidades.
Ou seja, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Passamos a vida inteira convivendo com pessoas que pensam a mesma coisa que nós, que fazem coisas semelhantes a que nós fazemos ou gostamos de fazer, e nós não damos a chance para sair dessa zona de conforto e buscar algo novo, que pode e muitas vezes é melhor do que aquela vidinha que nós temos. Se olhamos para o mundo do trabalho, tem pessoa que às vezes está bem lá no trabalho dela, né? E fica pensando assim, tô com uma vida feita, a vida inteira, como se a vida inteira ela fosse trabalhar naquele mesmo lugar e fosse se aposentar e ter uma velhice tranquila e que nada, como se nada fosse mudar lá no futuro. Em vez dela aproveitar a chance, né, que aquele trabalho está dando de conforto material para ela, fazer um novo curso, pensar em novas possibilidades, organizar um plano B, C e D, né? Conhecer coisas novas para ter oportunidades novas, para aproveitar oportunidades novas de crescimento na vida, para viver novas aventuras, às vezes ela se acomoda na zona de conforto. Às vezes a pessoa também no ambiente de trabalho, seja um trabalho mais simples, seja um trabalho mais complicado, ela tem sucesso no modo de prática dela ali, recebe um elogio e ela fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, como se aquele sucesso fosse se repetir a vida inteira. E nós sabemos que as coisas não funcionam assim, né? Imagina alguém que trabalha num serviço público, um governante, por exemplo, que começa a fazer sempre a mesma coisa e a conviver sempre com pessoas que pensam só do jeito que ele pensa, né? Ele vai perder a chance de evoluir. Se ficar muitos anos no governo, o governo se torna cansativo, se torna uma mesmice e vários setores ficam prejudicados e a população se volta contra aquele estilo de governo, né? Por quê? Porque é um governo que se acomodou a fazer a mesma coisa. Também na vida pessoal, imagina se você, todo aniversário da sua esposa, você levar para ela um buquê de flores de rosas vermelhas. Todo ano, no dia do aniversário, lá vem o buquê de rosas vermelhas. O efeito que as rosas vermelhas causaram nos anos anteriores, ele não causa mais, porque ela já fica esperando que vai ganhar rosas vermelhas, né? Imagina você dar o mesmo presente todo ano para o seu filho, para o seu afilhado ou para um amigo do coração. Não funciona. Então, a vida humana exige mais do que ficar nessa zona de conforto. O sucesso que eu tenho hoje com uma prática não garante o sucesso permanente na minha vida. Esta prática vai ser um fracasso daqui a alguns dias. Basta olhar para os modos que os médicos, por exemplo, fazem cirurgia, né? Alguns médicos mais antigos aí, quando eles eram jovens médicos, eles faziam a cirurgia de uma forma que hoje, se eles forem fazer da mesma forma, eles vão ser questionados, né? Porque existem muitas novas possibilidades para fazer aquela cirurgia. E às vezes aquele modo que ele fazia antigamente, hoje é até proibido, né? Se torna uma prática criminosa, perigosa, né? Porque é prejudicial à saúde das pessoas. Ou seja, a caverna, o mito da caverna, nos ensina que nós devemos buscar a verdade. Nós não podemos acreditar que nós já sabemos tudo. Um grande perigo da vida humana é pensar que já sabe tudo. Ou seja, a filosofia nos convida a reconhecer a nossa própria ignorância. Eu sei muito, mas eu sou ignorante a respeito de muitas coisas que eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho certeza que você também já sabe muito, já sabe fazer muitas coisas, mas você também é um ignorante sobre muitas coisas. E o desafio que o mito da caverna propõe para nós é, se você está vivendo bem aí na sua caverna, no seu mundinho, tem coisas melhores, mais interessantes e mais verdadeiras até do que o seu jeito de viver. Esse mito também nos ensina que a nossa caverna pode ser nossos preconceitos, nossas crenças, né? Às vezes nós acreditamos em algo e pensamos que aquela é a única forma de acreditar. Nós temos preconceitos, né? Disso eu não gosto, daquilo eu não gosto, essa comida aqui para mim não presta, né? E nós não nos abrimos para sair da nossa caverna e tentar experimentar algo diferente, tentar
compreender algo diferente, tentar descobrir algo diferente e tentar conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Ou seja, o mito da caverna questiona a nossa zona de conforto. Vamos imaginar outras zonas de conforto nos dias de hoje. Tem muita gente hoje gastando horas e horas e horas nas redes sociais, todo dia. É uma zona de conforto. Se você posta um texto enorme com uma reflexão profunda, algumas pessoas leem. Se você posta uma foto sem nenhum escrito, um número bem maior de pessoas em geral visualizam e gostam. Podem gostar, podem até curtir. Isso é natural comigo, natural com você. O que o mito da caverna quer ensinar para nós? Que a rede social hoje pode ser um tipo de caverna. Não é que ela vai nos matar, vai estragar, acabar com a nossa vida, mas nós não podemos ficar presos àquela linguagem de rede social, que é uma linguagem muito rasa, muito simples, né? Nós temos que aproveitar o acesso à rede de internet para também mergulhar em assuntos mais profundos. Tem tantos livros aí, né, disponíveis em PDF, tem tantos artigos científicos que podem ser acessados para a gente conhecer de fato, né? Um outro ensinamento do mito da caverna para nós é a respeito das fake news. Ou seja, a pessoa presa à sua zona de conforto, ela não quer se esforçar para pensar. A preguiça de pensar, né? É muito comum no mundo de hoje as pessoas terem preguiça de pensar. Recebem lá uma mensagem no WhatsApp e sem pensar, às vezes elas olham, tá, e imediatamente já encaminham para vários amigos sem parar para averiguar se aquela mensagem é verdadeira ou é mentirosa. Então as fake news, as falsas notícias, né, nas redes sociais têm feito um sucesso absurdo. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes mergulhados na caverna da preguiça de pensar. Preguiça de pensar. Não queremos compreender as coisas para depois falarmos a respeito delas. Preferimos já dar um passo rápido. É o perigo do prazer, né? Outro questionamento que o mito da caverna pode fazer para nosso estilo de vida hoje é a questão de uma vida voltada muito para o prazer. O mundo de hoje apresenta-se uma ideia de que é possível ter uma vida agradável sempre. E isso não é verdade, né? A vida por si já é agradável, mas ter prazer, viver curtindo, na alegria, na paz, na felicidade sempre, olha, nós sabemos que não é tão simples assim. E tem muitas pessoas que querem ter prazer sempre. Tem pessoas que querem arrumar um emprego onde elas trabalham só com prazer, que não tenha nenhuma preocupação, nenhuma dor de cabeça, nenhum cansaço. Isso existe? Se existe algum trabalho assim, acho que você e eu gostaríamos de ter, né? Então, é a caverna do prazer. Outros, por exemplo, querem estudar, vão para a faculdade ou vão fazer um curso, mas querem que as aulas sejam as mais prazerosas possível. Ai, que prazer que eu tenho. Tudo bem que a busca do conhecimento dá prazer, mas também dá trabalho. A pessoa tem que gastar tempo ali sentada, lendo, tentando compreender, fazendo esquemas de compreensão, tentando explicar aquilo que está tentando conhecer, porque ao contrário, é impossível a pessoa ter sucesso na vida de estudo sem algum sacrifício. Tem outras pessoas que querem ter um casamento, por exemplo, só prazeroso, sempre prazeroso, quer ter relacionamentos só prazerosos. Aí fica difícil também, né? É um tipo de caverna do mundo de hoje. Você que é casado aí há muitos anos, talvez partilhe dessa minha ideia, né? Casamento traz alegria para todo mundo, traz alegria. Nem que seja por algum tempo, traz alegria. Mas casamento é partilha de compromissos, de responsabilidades, acolhida do outro que nem sempre está bem. E às vezes, no dia que você mais precisa, o seu companheiro, a sua companheira pode estar mal. E isso vai trazer um desconforto. Agora, se todo mundo que sentiu um desprazer no relacionamento for trocando de companheiro, é impossível viver a dois, né? Até a três é impossível viver, porque o desconforto parece que nos acompanha nessa terra. Os cristãos, a história do cristianismo fala que a obra do pecado, o pecado trouxe sofrimento para o mundo.
A resposta para isso, na verdade, não temos. O que sabemos é, uma vida só prazerosa não existe aqui na Terra. Existem prazeres, satisfações, alegrias, mas existem também preocupações, dificuldades, lutas, isso faz parte. Então, o que significa sair da caverna? O convite que esse mito faz para você e para mim é: vocês precisam sair da caverna. E sair da caverna significa o quê? Sair daquela mesmice de pensamento ou de ideia. Ampliar o seu grupo de amigos. Não, é bom você ter algum amigo que pensa diferente de você, para ele apresentar alguns problemas novos para você resolver, né? Sair também da mesmice do seu mundinho de trabalho. Se você tem sucesso fazendo aí na sua cozinha arroz, feijão, carne moída, bife e omelete, né? Vamos arriscar fazer um negócio diferente, né? Um negócio diferente, inventa, mistura alguma coisa com a outra, nem que seja carne moída com ovo, e tenta inventar uma receita, ou seja, sair da mesmice, sair daquela caverninha, daquela zona de conforto. Se uma pessoa está exercendo uma função política, por exemplo, é bom que ela tenha ao seu redor gente que pensa como ela, é claro, ela tem uma linha de pensamento e a base dela precisa de pensar igual ela, mas é bom que ela tenha também a participação no governo de pessoas críticas, que pensam diferente dela em alguns pontos ou em muitos pontos. O desafio aqui no Brasil é que às vezes nós entendemos quem pensa diferente de nós como inimigo, tratamos como inimigo aquele que às vezes faz uma crítica que mostra pontos que nós ainda não conseguimos enxergar. Então, sair da zona de conforto, das mesmas amizades, dos mesmos colegas de trabalho e acreditar que tem um sol para além daquilo que estamos enxergando. Outro ponto que aprendemos aqui também e que é possível praticar é que nós devemos não ter medo de olhar para a verdade. Só que a verdade dá trabalho para ser buscada. Se você e eu queremos conhecer a fundo um assunto, nós vamos precisar de tempo. Como o rapaz que saiu lá da caverna, ele precisou de tempo para os olhos dele conseguirem se abrir, para ele enxergar o sol, enxergar as coisas. Tem coisas na vida que dão trabalho. Exemplo, educar filho. Educar filho dá trabalho, é preciso tempo. Amadurecer um relacionamento, para você conhecer uma pessoa, é preciso tempo. Não dá para acreditar muito em amor à primeira vista, né? Só depois de um bom tempo que você vai saber quais são as possibilidades ali do relacionamento com uma pessoa, com um grupo de pessoas. E assim por diante. Fake news, né? O outro ensinamento aqui. Nunca repassar uma notícia sem antes se preocupar em perguntar para alguém ou buscar conhecimento para ver se aquilo é verdade, né? Para ver se é verdade. Tem tantas mentiras. Até vou concluir aqui essa nossa fala lembrando de uma parábola de um escritor francês lá do final do século XIX já. Ele fala da parábola sobre a mentira e a verdade. Diz que um dia a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira olhou para a verdade e falou: "Ô, verdade, mas que dia lindo tá hoje, né?" A verdade observou e viu que de fato o dia estava lindo. Então ela saiu ali caminhando um pouco com a mentira. Um pouco adiante, chegaram à beira de um poço com água muito limpa, né? Diz que a mentira colocou a mão assim na água e falou para a verdade: verdade, essa água tá uma delícia para nós tomarmos um banho." Aí a verdade colocou a mão na água e viu que de fato estava uma delícia. As duas tiraram a roupa e entraram no poço para tomar um banho. Enquanto eles estavam no poço, a mentira saiu rapidinho do poço e roubou a roupa da verdade. Vestiu a roupa da verdade e sumiu para o mundo. E deixou a verdade sem roupa lá dentro do poço. A verdade saiu do poço e viu que não tinha como vestir a roupa da mentira. Ela saiu nua pela rua procurando a mentira para recuperar a roupa dela. Diz que as pessoas olhavam para a mentira vestida de verdade e falavam: "Nossa, que maravilha", né? E olhava para a verdade nua e falava: "Credo, que coisa horrorosa", né? Diz que a verdade voltou lá para o poço e
Com vergonha, se escondeu lá no fundo do poço. E desde esse dia não se encontraram mais a verdade. Ou seja, quem quer encontrar a verdade precisa de mergulhar no fundo do poço. Esta é a mensagem final aqui. O mito da caverna nos ensina que se você e eu quisermos ter uma vida melhor, se quisermos vencer as mentiras deste mundo, não cair na malandragem de quem produz as falsas notícias, nós precisamos de mergulhar mais a fundo nos temas que nos interessam.